Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje, nessa manhã de Natal, do dia 25 de dezembro, a nossa escola bíblica dominical, a nossa penúltima escola bíblica desse ano. E nós temos como tema hoje os valores horizontais do reino de Deus. Semana passada nós tratamos dos valores verticais. Hoje nós vamos tratar os valores horizontais, né? Afinal de contas, vertical e horizontal formando a cruz de Cristo. Se você digitar na internet, como está aqui no meu computador, definição de valores bíblicos, ele vai aparecer a seguinte explicação. Quais são os principais valores do cristianismo? Como foi mencionado no início da nossa conversa, o cristianismo em seu modo mais puro tem como os principais valores aqueles que são pautados no respeito, no amor ao próximo, sem distinção de cor, crenças, religiosidade, sexualidade ou qualquer tipo de diferença. Então, esses são as pautas para se formar os valores bíblicos. Bom, mas quais são esses valores? Os valores podem ser amor, fé, respeito, honestidade, alegria, humildade, gratidão, todo esse tipo de coisa. Mas hoje, especificamente na nossa escola bíblica, aqui na nossa lição, nós vamos tratar de 4 valores de forma específica. E o primeiro que nós vamos trabalhar está baseado em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, que é missões, que é a última ordem que Jesus deixou para nós. A obra missionária, a obra de missões, é algo completamente intrínseco, ele está dentro da igreja. Não tem como você estar na igreja, não tem como você ser um cristão, não tem como você pertencer a uma igreja e você ser de Cristo e não falar da obra missionária. Qual foi a última ordem que Jesus lhe disse para os discípulos? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam minhas testemunhas em todos os locais da terra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ponto. Isso é o que Jesus falou. Pregar na Judéia, na Samaria, na Galiléia, em todos os confins da terra. Então, antes de Jesus ir para os céus, o que ele fala? Pregue o evangelho, façam missões, façam discípulos, anuncie a minha palavra, anuncie os meus mandamentos, anuncie quem eu sou, o que o homem precisa, sobre a salvação, sobre o pecado. Então, falar de Cristo. A obra missionária é falar de Cristo. O objetivo da missão é implantar o reino de Deus. O objetivo de missões dentro do mundo é implantar o reino de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a intenção do coração do nosso Deus era de você salvar o mundo. A palavra de Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o famoso coração da Bíblia. O Filho de Deus morreu para que todos sejam salvos, para que ninguém se perca. Então Jesus morre na cruz do Calvário e nós temos o compromisso, a obrigação de falar do Evangelho de Cristo para as pessoas, para que eles possam entender o que é esse significado dessa morte, dessa perdição e o que é essa salvação. E tudo isso vem com o quê? Vem com a obra missionária. Bom, a razão da existência da igreja, ou de tudo aquilo que a igreja faz, se deve em torno da obra missionária, da missão de Deus. Pastor, como assim? Bom, Jesus vem ao mundo, fica 3 anos com os discípulos, treina os discípulos, e aí eles criam, nasce a igreja ali com Jesus. A igreja começou com os discípulos. E aí, a partir deles, eles começam a pregar e anunciar o evangelho. Hoje, temos vários padrões, vários formatos e vários tipos de organizações eclesiásticas que até pregam e falam do Evangelho de Cristo. Temos a igreja convencional, como a igreja exige. Temos organizações eclesiásticas de missões urbanas, missões transculturais, missões regionais. Temos igrejas que são igrejas orgânicas chamadas, hoje nos Estados Unidos já existe a igreja orgânica,
que é uma igreja que ela funciona num formato um pouco diferente da igreja convencional. Eu tive um professor que, pastor Neudelon de Azevedo, ele falou que quando ele era seminarista no Rio, existia uma igreja que ela funcionava no rádio, os cultos eram pelo rádio, os membros trocavam informações através de telefone. Naquele tempo se usava carta, hoje não se usa mais. Se fosse nos tempos de hoje seria grupos de WhatsApp, tudo mais. A igreja dava o dízimo através de depósito bancário ou através de alguma doação na sede da rádio, e era uma igreja que funcionava na rádio. Hoje nós temos canais no YouTube como esse, temos influencers, várias pessoas, pastores vamos dizer assim, pastores virtuais que estão nas redes sociais, na internet, pregando e falando de Cristo. Temos organizações que são juntos, pertencem vamos dizer assim, no meio evangélico, como Missões Nacionais, que é uma organização da nossa denominação batista. Temos a Junta de Missões Mundiais, que faz parte da nossa denominação batista. Enfim, temos dezenas e dezenas de organizações, de grupos, de entidades, de pessoas que pregam e anunciam o Evangelho. Um dos maiores ícones da pregação do Evangelho durante muitos anos dentro da igreja batista, dentro da igreja evangélica, foi o famoso Dr. Billy Graham, que foi, depois do apóstolo Paulo, considerado o maior evangelista do mundo. Ele esteve, eu não vou dizer todos, mas esteve em cerca de 80, 85, talvez até 90% de todos os países do mundo, pelo menos uma vez na vida dele, pregando e anunciando o Evangelho de Cristo em grandes cruzadas evangelísticas. Mas hoje, com o advento da internet, com o advento da tecnologia, com as mídias sociais, com as redes sociais, com as pessoas se enclausurando cada vez mais no seu mundo, no mundo pós-pandemia, a igreja mudou o seu formato, o evangelho mudou e hoje a igreja está migrando para as casas. Segundo especialistas hoje em crescimento de igreja, as igrejas hoje estão migrando para os chamados pequenos grupos, células, grupos de estudo, ou seja lá como você queira chamar. Mas as igrejas hoje que estão com tendência de crescimento maior no Brasil, e alguns dizem que no mundo, são igrejas que optaram por trabalhar pequenos grupos, como os apóstolos começaram através do pequeno grupo. E o maior exemplo disso é a passagem de Mateus, quando ele abre a casa dele para receber as pessoas. Então, a obra missionária, missões no mundo, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja, de uma forma geral, é falar de Cristo, é anunciar a Cristo. Mas você não prega o evangelho pegando um caixote ou um caminhão, subindo num palanque com a caixa de som e falando para a pessoa: se converte, seu pecador. Você prega o evangelho, primeiramente, através do testemunho de vida. John Wesley, que foi o criador da igreja metodista, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: prega o evangelho em todo momento. Prega o evangelho em casa, prega o evangelho na escola, prega o evangelho no trabalho, prega o evangelho aonde você for. Quando for necessário, use palavras. John Wesley falava isso. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que a melhor maneira de você pregar e falar e fazer missões era através da transformação de vida que o indivíduo, que o fiel, que o crente demonstrava para a pessoa. Porque quando um cristão ele tem a marca de Cristo, quando um cristão ele se converte, quando um cristão ele vive o que a palavra de Deus diz, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quando o cristão vive esse versículo de maneira verdadeira, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele olha para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas que não são de Deus, e aquilo não o atrai mais. Aquilo já não faz mais afeição para ele. Já olha para aquilo, ele já não sente prazer, ele já não sente
vontade de ter aquilo. Eu tive um professor que ele contou a seguinte experiência que certa vez o pastor dele teve. E o pastor dele, aconteceu a seguinte situação. Ele convidou um dia um irmão, uma pessoa, para fazer algumas visitas com ele. Isso na cidade de Vila Velha, no período do verão. E essa pessoa que ele convidou era um homem casado com uma das membros da sua igreja, e ele não era cristão. Ele até criticava muito os crentes. E aí o pastor fez uma visita, fez outra, andou, foi para um lado, foi para o outro. O pastor não tomou água, e o irmão também não tomou água junto com ele. Então chegou em um determinado momento, debaixo do sol, que o pastor chamou esse cidadão, sentou com ele num quiosque, pediu uma cerveja e 2 copos. E o garçom trouxe uma cerveja e 2 copos. Sabe aquele copo de vidro, quando você deixa dentro da geladeira, que ele fica com aquele branquinho? Então o copo dele chegava até desse jeito. E aí o garçom virou, né, a cerveja nos 2 copos, e o pastor continuou batendo papo com o irmão lá, com o cidadão lá. E aí, pelas tantas, o camarada falou assim: pastor, não aguento mais. Ele olhou a cerveja, tomou a cerveja, bebeu e satisfez a sua vontade, a sua sede. Com isso, o pastor falou assim: quem é preso pelo pecado? Quem é a pessoa que sofre pelo pecado? Sou eu que estou olhando para esse copo de cerveja e consigo ficar sem tocar nele? Ou o Senhor que olhou para a cerveja e não conseguiu ficar sem tomar? Então, naquele momento, a atitude do pastor de não tomar a cerveja fez na vida daquele irmão um impacto muito grande. O que isso traz para nós? Que é assim que nós realizamos a obra missionária, através do nosso testemunho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se você vive uma vida com Deus comprometida, uma vida realmente reta, íntegra, ortodoxa, centrada e definida pela palavra de Deus, pessoas ao seu redor estão te observando todos os dias, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua vizinhança, seja na sua igreja, seja aonde você for. As pessoas estão te observando. E quando você prega o evangelho com a sua vida, é um dos maiores impactos que você pode fazer na vida de outra pessoa. Talvez você nunca tenha pensado nisso. De repente, algo que você falou, algo que você disse, uma atitude que você teve, uma palavra que você falou, pode impactar a vida de uma pessoa de uma maneira que você nunca irá imaginar. Mas ela vai ver isso através da sua vida. Tem uma pessoa, um mentor, que ele sempre falava o seguinte, que o que faz diferença na sua vida não é o que você fala, mas são os resultados que você demonstra. Se você tem resultado, o seu público vê o resultado e ele quer fazer igual. Então, se você tem um resultado de uma vida transformada, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu quero essa vida, eu quero essa moralidade, eu quero essa ética, eu quero essa paz, eu quero esse casamento aí, de um casamento realmente diferente. Eu quero que os meus filhos sejam educados como os filhos daquela pessoa. Eu quero ter a felicidade que aquela pessoa tem. Eu quero ser como aquela pessoa. É isso que nós precisamos mostrar para as pessoas lá fora, que vale a pena servir a Cristo. Mas se nós não demonstramos com as nossas vidas que Cristo não faz diferença para nós, só te faço uma pergunta: para que ele vai servir a Cristo então? O que ele vai ganhar com isso? Se ele não tem uma mudança de vida, se ele não está vendo algo diferente, se ele está vendo a mesma pessoa que se diz cristão fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, para que ele vai se converter? Não justifica ele se converter. Para quê? O que ele vai ganhar com isso? Ele não vai ganhar absolutamente nada. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas que vale a pena servir a Deus. E a gente, mostrando isso, as pessoas vão ser impactadas e outras pessoas virão e a obra missionária será feita. A segunda coisa que a gente aprende
na obra de Deus, o valor do horizontal do reino de Deus é o serviço. Jesus Cristo diz para nós: eu não vim ao mundo para ser servido, mas eu vim ao mundo para servir. Servir é uma tarefa do crente constantemente. O crente, ele é chamado para servir. Ele é chamado para servir primeiramente a quem? A Deus. E nós servimos a Deus quando realizamos a vontade de Deus. Tem uma passagem em Mateus, não me recordo agora o capítulo, que os apóstolos perguntam para Jesus assim: mestre, quando foi que te demos de vestir, te demos de comer, quando foste forasteiro em terra estranha e hospedaste? E ele fala assim: quando fizeste aos pequeninos, também fizeste a mim. Então nós, como cristãos, no serviço do meu rei, tem uma música que fala assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Então, se eu estou no serviço do meu rei, eu preciso fazer aquilo que o meu rei manda, que o meu Senhor manda, que o meu Deus manda. Então significa que no serviço do meu rei, mas pastor, significa que eu tenho que abrir mão de alguma coisa e servir a Deus? Sim. Meu irmão, Deus não te chamou para você ficar sentado no banco sem fazer absolutamente nada. Deus te chamou para uma obra grande, no serviço dele. De repente, o seu serviço, você pode achar que é pequeno, mas pode causar um impacto tremendo na vida de outra pessoa. Um tremendo impacto. Você já pensou você ser um professor de escola bíblica dominical infantil e você pregar e falar de Cristo para as crianças, que quando elas se tornarem adultas, elas levarem isso para a vida delas? Você ser um recepcionista e tratar a pessoa com tanta simpatia que na hora que ela chega na igreja, ela sente tanta simpatia, tanto amor, tanto carinho, tanto afago, que ela fala assim: não vale a pena ser membro dessa igreja. Olha só que simpatia que as pessoas nos recebem. Você já pensou você poder impactar outras vidas sendo um instrumento de Deus, sendo algo vindo da parte de Deus? Serviço é ajudar os que necessitam de auxílio. O serviço cristão nasce do amor genuíno pelo Salvador e do amor e da preocupação por aquele que ele nos dá a oportunidade de ajudar. E ajudar como? Com orientação. Fazendo sempre com orientação da parte de Deus. Então, servir, irmãos, o serviço, ele é algo que está fundamentado na palavra de Deus. E o cristão, ele tem esse compromisso de servir. Só vai para servir, vai exigir um sacrifício, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Irmãos, sem sacrifício não há vitória. Sem lutas não há vitória. Sem você batalhar, lutar, se esforçar, não há recompensa. Como que você acha que as pessoas, vamos botar assim, nos esportes, eles conseguem se destacar? Porque eles se esforçam, eles dão o melhor deles. Recentemente terminou a Copa do Mundo e a Argentina foi a campeã. E todo mundo vibrando lá, né, a torcida argentina vibrando, e muitas pessoas falando: eu vou torcer para a Argentina, muitos brasileiros, né? Eu vou torcer para a Argentina por causa do Messi, porque o Messi merece. Mas você acha que ele ficava deitado, dormindo o dia inteiro? Ou você acha que ele treinou duro, batalhou duro, se esforçou, deu o melhor dele naquela Copa, para ele simplesmente poder ganhar a Copa? Segundo meu filho, né? Meu filho gosta muito de se informar das coisas, assim, ele pesquisa muito. Ele falou assim: pai, do ponto de vista comum, o Messi, ele conseguiu todos os títulos que um jogador convencional poderia conseguir. Ele conseguiu no seu clube, pela seleção dele, por isso, por aquilo, tudo. Ele conseguiu quase todos os títulos que um jogador de futebol, ou talvez todos os títulos que um jogador conseguiria. Mas foi fácil? Não. Ele se esforçou, ele buscou, ele aprendeu. Tudo isso para ter uma recompensa.
Quando nós buscamos, batalhamos, nos esforçamos e servimos no serviço do meu rei, haverá uma recompensa. A recompensa pode não vir hoje, pode não vir amanhã, pode não vir daqui a 10, 15, 20 anos, mas há uma recompensa. E essa recompensa, ela não é o dinheiro na sua conta. Essa recompensa é a pregação do Evangelho. E de repente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, alguém pode te encontrar na rua e falar assim, graças ao seu testemunho, graças ao serviço que você fez na igreja, graças àquela maneira que você tinha de servir, eu conheci a Cristo e agora eu sou uma pessoa salva. E você vai passar aí 10, 15, 20 anos sem saber disso. Mas eu quero dizer que a sua vida servindo pode impactar outras vidas. Isso é o que a palavra de Deus, isso é o que a palavra de Deus nos dá, nos coloca. Isso é o que a palavra de Deus nos determina, nos ensina. O terceiro valor que nós podemos colocar, o terceiro valor horizontal, é a mordomia cristã. O que é um mordomo? Primeiro vamos avaliar o que é um mordomo, qual é a função do mordomo, o que o mordomo faz, para que se tem um mordomo, quem é que pode ter um mordomo? O mordomo, irmãos, ele não é a pessoa que fica só carregando uma bandeja com a roupa preta e branca, servindo algo para os outros. Não, o mordomo, na verdade, ele era o administrador da casa, né? O mordomo, ele era um funcionário residencial de uma casa de pessoas muito ricas, e aí ele tinha sobre a responsabilidade dele toda a administração da casa. O que a cozinheira ia fazer, o que a babá ia cuidar das crianças, o que o jardineiro, o pintor, não sei o que, tudo era por conta do mordomo. Era dado para o mordomo essa responsabilidade. Então, o que ele tinha que fazer? Fazer jus à sua responsabilidade. Ser um funcionário. Ser um funcionário respeitoso, dedicado, que realmente fazia valer a pena a função dele lá. Então, o mordomo tinha essa responsabilidade. A mordomia cristã significa que Deus entrega nas nossas mãos várias coisas, várias funções, e nós temos que cuidar dessas coisas, dessas funções, da maneira mais responsável possível. Se Deus colocou na sua mão lecionar na escola bíblica dominical, meu irmão, dê o seu melhor na escola bíblica. Se Deus colocou nas suas mãos você cantar na frente da igreja, cante como se você estivesse cantando assim, na frente de Deus. E realmente está, né? Porque Deus é onipresente, Ele está em todo local. Se Deus te colocou como líder de uma organização, seja ela jovem, casal, idoso, criança, seja o melhor líder que eles poderiam precisar e ter. Dê sempre o seu melhor. Tem um palestrante no Brasil que ele fala assim, você está fazendo o seu melhor? Ele sempre pergunta, né? Você está fazendo o melhor? Não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor enquanto você não tiver condições de fazer melhor ainda. Acho que se não me engano, é Portela o nome dele, Carlos Portela Augusto, não recordo o primeiro nome. Mas a pergunta é, você está fazendo o seu melhor para Deus? Não é o melhor que o outro faz, é o melhor que você faz, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Mas para eu fazer o melhor, mais ainda, eu preciso estudar. Estude, se esforce, se dedique, busque, sacrifique-se, e você verá o quanto que será recompensador disso. Dizem que vamos voltar aqui para o esporte, né? Dizem que o maior nadador da história, o maior atleta na história das Olimpíadas do mundo foi Michael Phelps, um nadador que ele ganhou dezenas de medalhas. E aí perguntaram para ele assim, o que ele devia, como ele podia justificar essas vitórias, essas medalhas. E ele falava assim, paciência e treino.
E ele falava, a rotina dele era acordar, tomar café, nadar, almoçar, nadar, jantar, nadar. Então, ele passava o dia inteiro dentro de uma piscina, nadando, treinando, se esforçando, quebrando um recorde, quebrando o outro, diminuindo o tempo dele, para que quando chegasse na Olimpíada, o que ele ia fazer? Nadar e nadar. Era isso que ele fazia. Mas ele abriu mão de muitas outras coisas para ter tudo isso. Mas ele conseguiu. Às vezes, na nossa vida, precisamos abrir mão de algumas coisas para que outras possam vir. E como mordomos, precisamos, às vezes, abrir mão de algo para administrar outra coisa que Deus colocou em nossas mãos. Pastor, mas como é que nós vamos ver isso na Bíblia? Moisés é o maior exemplo disso. Moisés, ele vivia no palácio. Irmão, você tem ideia do que é viver no palácio? Você tem ideia do que era ser príncipe da maior potência da época? Seria como se hoje, vamos botar assim, dizem, né, que os Estados Unidos é a maior potência do mundo. E é como se, em vez de um presidente, tivesse ali um rei. E o príncipe, ele gozasse de todos os direitos dele como príncipe. E aí ele olhava, mas ele abre mão de tudo isso e vai viver uma vida simples no deserto. É isso que Moisés faz. É como se o príncipe nos dias de hoje falasse assim, eu vou abrir mão dos meus servos, eu vou abrir mão dos meus funcionários, eu vou abrir mão do meu status, eu vou abrir mão de tudo e agora eu vou viver uma vida simples. E agora o príncipe, ele já vai ser mais um plebeu, ele vai trabalhar, ter patrão, ter horário, não sei o que, cumprir pé, parará. Simples. Ele abriu mão de todas essas outras coisas e passou a fazer isso. Para quê? Para que ele simplesmente pudesse viver uma vida diferente. Nós temos essa mordomia estabelecida em nossas vidas. Temos que abrir mão de algumas coisas para obter outras, mas sempre visando obedecer à vontade de Deus. Além da mordomia, nós temos também a comunhão. Salmo 133, versículo 1 diz o seguinte, qual bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união não é viver sozinho. Viver em união, viver em comunhão, não é ter milhares de pessoas te seguindo em uma rede social. Viver em comunhão não é você ir para a igreja, frequentar a igreja, seguir uma rotina e você não ser conhecido ali. Viver em comunhão é você ajudar e ser ajudado. É você servir e ser servido. Viver em comunhão é sempre estar perto de outro, é não viver sozinho. Tem pessoas que, infelizmente, eles acabam se fechando, acabam ficando pessoas sozinhos. E o que é a comunhão? A comunhão é um vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo, que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. A palavra comunhão deriva da palavra no grego koinonia, que quer dizer em grupo, né, em comunhão. Tinha até um ministério de música famoso na década de 90, início dos anos 2000, chamado koinonia, que era viver a comunhão, cooperação, viver um ao lado do outro. Vivia recluso assim, era um acampamento? Não, era uma igreja que sabia desenvolver, era um ministério que sabia desenvolver o quê? A comunhão entre as pessoas. Irmãos, muitas vezes nós precisamos disso. Não é sentar para estudar a Bíblia, sentar para conversar, para partilhar com o irmão, para viver com ele, saber assim, irmão, o que está acontecendo? Como que está a sua vida? Posso fazer alguma coisa? Existe algo que a gente possa fazer para te ajudar? Então isso é muito necessário. Essa comunhão que nós devemos ter primeiramente com Deus e depois com os nossos irmãos é extremamente importante. Nós não conseguimos fazer uma sem a outra. Você não adianta ter comunhão com Deus se você não consegue colocar em prática a comunhão com os irmãos. Você não consegue ter comunhão com os irmãos se antes, primeiramente, você não tiver uma comunhão com Deus que vai moldar, transformar e modificar o seu coração. Você precisa deixar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Você tem que deixar os seus prazeres do mundo
e viver agora o que a palavra de Deus prega. Você tem que abandonar aquela vida antiga de pecado, de vida fora do propósito de Deus e passar a viver agora uma vida mudada, transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. Se você não fizer isso, você não consegue ter uma comunhão 100% com Deus. E quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você se afasta do pecado, mais o pecado está longe de você, mais você está enraizado na palavra de Deus e mais forte e preparado você vai estar para resistir aos ataques feitos sobre a sua vida. Essa é a comunhão com Deus. Esses são os valores verticais do reino. Na busca por ter o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, precisamos aprender a valorizar tudo aquilo que o nosso rei valoriza. Para encerrar, nós precisamos colocar em prática isso aqui. Precisamos colocar em prática, precisamos vivenciar aquilo que o nosso rei quer que vivenciamos. Às vezes Deus quer que você vá nessa direção, mas você insiste nessa direção. Deus quer que você faça isso, mas você insiste em fazer aquilo. Irmãos, Deus quer que façamos pura e exclusivamente a vontade dEle. Valorizemos os valores dEle. Colocamos em prática os valores estabelecidos na palavra de Deus. Eu gostaria de orar agora com você. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe nossa vida, nos guarde e nos proteja. Que em nome de Jesus possamos crer no Teu poder e agir no Teu manifestar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja a cada dia. Já dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de nossos conteúdos. Estaremos postando cada vez mais, sempre aos domingos, a Escola Bíblica Dominical. Se você quer que entremos em contato, você pode falar conosco na Igreja Batista de Vila Isa, para que você possa receber um estudo bíblico na sua casa. Eu vou colocar junto na descrição o meu número de WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo também. E que Deus abençoe a sua vida a cada dia. E nos vemos no próximo vídeo. E aí, você já está preparado?